Gêmeos. Gêmeos, na sua primeira carta, mostra uma desestrutura interna. E para mim, isso vai poder, isso pode, indicar, lembrando sempre, gente, uma leitura geral, não é para todos. Se não bate com o momento de vocês, procura o ascendente ou procura a lua. Mas isso pode indicar uma cirurgia para muitos de vocês, pode indicar a ruptura de um relacionamento, mas algo que vai desestruturar vocês internamente. E ele fala, um momento onde a carta diz que é preciso evoluir, olhar a vida de uma outra forma. E aí ele fala, o astral trazendo generosidade, mas vocês vão ter muito medo, muita ansiedade. Na questão de valores e de dinheiro, ele mostra vocês se consumindo, vocês sofrendo aqui. É como se tivesse assim uma raiva interna de não aceitação do momento que vocês estão vivendo, não se conformando com a situação, mas muitas vezes o que acontece na vida da gente é um ensinamento. Assim, no dinheiro vocês estão realizando, talvez até para entender que não é o dinheiro a grande realização dessa vida. E aí ele mostra favorável para relacionamentos com sobrinhos, com parentes próximos, favorável a viagens, mas ele mostra que emocionalmente vocês estão muito sensíveis e estão muito desiludidos, então querendo sair da situação, mas com muita incerteza. Muitas vezes, sabe, as coisas que acontecem, elas vêm para ensinar algo e aí a gente não quer vivenciar aquilo, A gente quer ficar só onde é confortável, mas a vida mostra de tempos em tempos, meio que dá um chacoalhão aí. E aí ela mostra que vocês vão poder, muitos de vocês, isso vai impactar na questão do relacionamento afetivo, outros vai impactar nos relacionamentos de trabalho, mas o que vai fazer aqui, a maioria vai olhar para qual é o meu objetivo nessa vida. Por que que eu estou aqui nessa situação, principalmente dentro da casa? Muitos vão querer mudar de casa, porque vão perceber, uma necessidade de mudança para que esse renascimento aconteça. Então eu preciso mudar algo e esse algo pode ser a casa ou a sua forma, Porque muitas vezes a gente acha que a mudança tem que ser externa, mas enquanto ela não acontece dentro, ela não vem. E aí vocês vão perceber assim, uma inconsequência. Essa carta representa que muitos de vocês podem ter problemas com filhos, outros podem ter um affair, sair, arrumar um amante, nem que seja uma saída inconsequente. E aí ele fala, a busca de uma nova estrutura emocional. Então é uma inovação. Sabe quando a gente está naquela mesmice do dia a dia e aí a gente resolve viver uma aventura? Então essas questões vão estar muito fortes esse mês. Geminiano, atenção. No trabalho existe assim uma inflexibilidade, uma rigidez. Então isso também pode, se a gente estiver falando em saúde, questões de ossos, de coluna. Mas mais do que isso, pode acontecer uma mudança também nesse lado social. É como se uma desestrutura aqui fosse encadear outras situações de mudança que podem acontecer para vocês. E aí a carta fala da necessidade do equilíbrio emocional e o equilíbrio mental para que as coisas passem, mas quietos no trabalho, sem falar muito. Imagina um geminiano sem falar muito, difícil, Mas ele mostra aqui, olha, a possibilidade de novos relacionamentos, novas pessoas chegando na vida de vocês.
E aí ele fala, ainda numa luta interna, é como se houvesse uma situação assim, olha, é uma grande inquietação interna e eu vou perdendo a minha energia. Aí eu não sei o que vai acontecer e a vida vai me dar uma oportunidade. E essa oportunidade ela vem para sair desse desânimo, porque é como se internamente, né, quando a gente fala nas questões mais profundas da nossa psique, que eu sei que eu preciso mexer naquilo. Então, vou dar um exemplo. Eu sei que eu preciso ir para terapia, mas eu não quero ir para não mexer com coisas que eu não estou preparado para enxergar. E aí ele fala, é o momento que as coisas vão acontecer, elas vão aparecer, né, aqui, para que você tome a responsabilidade da própria vida. Existe uma proteção espiritual, então é um momento onde esta inteligência que nos comanda, ela vai fazer, ela vai dar uma nova forma para que vocês tenham um momento de crescimento. E aí ele fala, apesar da angústia, apesar do medo, é o momento que essas coisas vão aflorar para que vocês possam parar de colocar para o outro a responsabilidade da própria vida. E aí ele fala, um excelente momento para estudos, para viagens, né? O que seria uma cura emocional aqui? Estudar, ou passar num concurso, ou estudar para um concurso. E aí ele fala, a cabeça que não para de pensar. Vocês não estão comunicando muito, mas não param de pensar. E aí a carta da roda, nessa posição, ela me diz possibilidade de um novo trabalho, é uma reestrutura geral na vida, pode ser mudança de casa, mudança de trabalho, sabe quando a gente brinca assim, quando vem tudo junto? E aí ele fala aqui, uma nova estrutura para o ego, uma nova estrutura interna, onde vocês estão se sentindo presos. Então a vida vai trazer uma certa liberdade, né? E ó, outra vez ele diz, a preocupação com o dinheiro, como vai ficar, como é que isso vai lidar. Muitos vão se afastar de amigos, muitos não estão querendo. Sabe quando a gente precisa abrir mão de algo para conseguir outra situação? Mas enquanto a gente não abrir mão disso, eu não consigo o próximo, e vocês não estão querendo abrir mão. E aí ele fala, preocupação com a expansão financeira. E muitos de vocês podem estar querendo um filho, né? Pensando em ter um filho, pensando em querer filho. E para outros isso vai representar, ainda não está preparado para a seriedade. Querem continuar vivendo na brincadeira, vivendo a irresponsabilidade. Então as coisas retardam um pouco, as coisas não vão acontecer no tempo que vocês estão esperando. Mas ele fala, um bom momento para planejar e para tirar uma lição de tudo isso aqui. E aí ele fala, vocês vão ter uma escolha, mesmo diante de tanta coisa que vai acontecer. É como se estivesse assim, pipocando ao redor e a gente sai, e agora, o que eu faço primeiro? Ele fala que vocês vão perceber os dois lados, são duas situações e um momento de evoluir. Então eu vou tirar aqui uma cartinha para vocês, para ver uma mensagem desse mês para o geminiano. A lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Um bom mês para vocês.